Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus por esse momento que estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Quero deixar uma passagem na palavra do Senhor, na epístola de Paulo a Filemon, no capítulo 1. É um só capítulo essa epístola, que nos diz a palavra de Deus. A narrativa desse texto fala-se de um escravo por nome Onésimo. Onésimo era escravo de um homem chamado Filemon. Paulo, no capítulo de número 1, versículo 1, ele fala: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo e o amado Filemon, nosso cooperador. Filemon, cooperador de Paulo. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa, graça-vos a paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saudando os irmãos ali na casa de Filemon. E o texto fala que Onésimo era um escravo de Filemon. E ele fugiu. Era um escravo fujão. Ele fugiu e subtraiu alguma importância em valor e foi embora do seu senhor, que era o Filemon. Mas Filemon já era cristão e servia a Deus, conhecia a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, ele, aleluia, ele conhecia Filemon, que era cooperador dele, aleluia. E a Bíblia vai falar aqui na epístola a Filemon que Onésimo, aleluia, foi ter com Paulo, e ali ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador, e estava na prisão. O Onésimo, ele foi, aleluia, ganhado na prisão. O apóstolo Paulo nos diz a palavra aqui que ele estava preso. E ele foi, aleluia, ganhou Onésimo, o escravo, para Cristo. E quando ele foi mandar de volta a ele para Filemon, nos diz a palavra de Deus que ele mandou essa carta para Filemon, escrevendo a Filemon, para que recebesse Onésimo não como escravo, mas como irmão, não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais de a ti, assim na carne como no Senhor. E o 17 nos diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou deves alguma coisa, põe isso na minha conta. E eu, Paulo, de minhas próprias mãos, escrevi, eu o pagarei, para te dizer que, ainda mesmo a ti propõe a mim, te deves. Sim, irmãos, eu regozijarei de ti no Senhor, e reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ele mandou a carta para Filemon falando que se Onésimo devia alguma coisa para ele, o Paulo mesmo pagaria, para que o Onésimo, cooperador, recebesse, o Filemon, cooperador, recebesse Onésimo, escravo, que era escravo, que agora já é cristão, recebesse como irmãos em Cristo, não como escravo. O amor de Paulo para com a obra do Senhor era muito grande. E ele enviou Onésimo de volta a Filemon e escreveu esta carta. Glorificado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que ele, com essa carta aqui, ele ia receber ele
como um cristão, não como um escravo. Mas a palavra de Deus é uma coisa linda e maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor tão grande pelas almas, que ele se doou pelo evangelho de Cristo. Sofreu perseguições terríveis, prisões, foi martirizado, mas ele não negou o nome de Cristo, porque ele sabia para onde ele ia. Glória a Deus. E ele escreveu essa carta para Filemon, aleluia, para que ele recebesse Onésimo de volta, não como escravo, mas como companheiro, como irmão em Cristo. Que coisa linda. Nós sabemos que é uma coisa maravilhosa quando o homem se coloca diante de Deus, coloca o seu coração na obra do Senhor. Os frutos, eles têm que seguir o cristão. E essa palavra é uma palavra maravilhosa, que de um escravo passou a ser um cristão, ser um companheiro, aleluia. E ele voltou para lá, aleluia, porque ele conheceu Cristo na prisão. E ele voltou para o seu Senhor. E Paulo falou que colocaram tudo na conta dele. Se ele devesse alguma coisa, Onésimo devesse alguma coisa para Filemon, que ele pagaria. Glória a Deus. Para que o nome de Jesus fosse glorificado. E o nome de Jesus foi glorificado. A Bíblia diz, aleluia, no livro de Tito, no capítulo 2, e o versículo 14. Para si um povo seu, no qual se deu a si mesmo por nós. Jesus se deu a si mesmo por nós. Remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Glória a Deus. Quando o homem conhece a Cristo, ele se torna um povo especial, zeloso e de boas obras. Porque ele dá crédito à palavra de Deus. E quem confia nesta palavra, ele é vitorioso. Porque além de ele, aleluia, participar da palavra, ter o gozo da salvação, ele vai ver que Deus está falando com ele. Nessa hora, eu creio que Deus também está falando contigo. Aonde chegar esse vídeo, que você possa meditar na palavra de Deus. Em Filemon, no capítulo 1, até o versículo 25. Do verso 1 ao 25. É muito curta essa epístola, mas tem um conteúdo muito grande. Que de um escravo, ele passou a ser um cristão. Começou a servir ao Senhor. Aleluia. Se nós for ver a história dele, ele ainda virou um bispo. A história de Onésimo. Se nós for puxar as datas, ele ainda foi bispo ainda. Para a glória do nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. Você possa meditar nesse capítulo. Que o Senhor possa falar contigo também nessa tarde. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.